Olá, meu nome é Paulo Silva, eu sou professor de ciências e na dica de hoje vamos fazer a resolução de um exercício envolvendo a lei das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust, questão que constava no processo seletivo da ETEC do segundo semestre de 2019. Bom, mas para entender o que diz essa lei, vamos considerar o seguinte exemplo. Nós temos aqui uma reação química envolvendo como reagentes 10 gramas de cobre mais 5,06 gramas de enxofre, gerando como produto 15,06 gramas de sulfeto cúprico. Bom, segundo a lei de Proust, essa reação ela sempre ocorrerá nessa mesma proporção de massas. Ou seja, no segundo exemplo, eu dobrei a quantidade de cobre, ao invés de 10, agora coloquei 20 gramas de cobre, mas não mantive na mesma proporção o aumento da quantidade de enxofre. Mantive os mesmos 5,06. Isso vai gerar os mesmos 15,06 gramas de sulfeto cúprico e aqueles 10 gramas a mais que eu coloquei de cobre vão ficar como parte que não reagiu, porque eu não aumentei o enxofre na mesma proporção. Então eu deveria dobrar o enxofre se eu quisesse gerar, formar mais sulfeto cúprico. Então, quando duas ou mais substâncias se combinam para formar novos elementos, eles mantêm entre si proporções definidas. Então vamos à questão. Era a questão 3 do ano de 2019, que trazia o enunciado. No ano de 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade, um alerta ao mundo sobre os riscos da perda irreparável da biodiversidade do planeta. Um clamor mundial para a destruição desse imenso patrimônio quimio-biológico. A vida na Terra é uma sequência de reações químicas diversas, com ênfase para as oxidações. A incorporação do gás carbônico, CO2, na fotossíntese representada é um exemplo onde as substâncias interagem numa proporção constante. Então, se eu reagir 44 gramas de gás carbônico com 18 gramas de água, eu vou formar 30 gramas de glicose e 32 gramas de oxigênio. É a fotossíntese que é feita pelas plantas. Então, de acordo com essa proporção e admitindo um rendimento de 100%, essa informação é muito importante. Se ele diz que tem um rendimento de 100%, é porque não há parte que sobra, ou seja, os elementos reagem numa mesma proporção. Então, se uma planta absorver agora 66 gramas de gás carbônico, a quantidade de glicose, C6H12O6, produzida em gramas será. Então, eu tinha 44 gramas de gás carbônico e ele sugere que a planta agora absorveu 66 gramas de gás carbônico. Veja, de 44 para 66 são 22 gramas, 50% da quantidade inicial. Então, eu aumentei 50% a proporção de gás carbônico. Se ele diz que é um rendimento de 100%, então espera-se que de glicose também tenha um aumento de 50%, já que elas mantêm proporções definidas. Então, 50% de 30 é 15, então 30 mais 15 daria 45 gramas. A alternativa correta seria a letra I. Bom, espero que tenham gostado da dica e até a próxima!